A TV Serra trabalha diariamente para levar até você muita informação, reportagens e entrevistas diariamente. A gente quer te mostrar o que acontece em Farroupilha. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Passamos ao espaço destinado ao grande expediente. Convido o Partido Progressista, PP, para que faça uso da tribuna. Fará uso do seu espaço o vereador Caleb Coelho. Boa noite a todos. Gostaria de trazer alguns assuntos hoje. O primeiro assunto diz respeito, então, a uma atividade que aconteceu, que a Prefeitura, através da Secretaria de Saúde, por meio das equipes de combate a endemias, informa que o dia D contra a dengue recolheu mais de 100 de pneus inservíveis durante a campanha ocorrida no último sábado, 3 de maio, nos salões das comunidades de bairros do município. Com o objetivo de dar destino adequado, os pneus foram recolhidos nos bairros 1º de Maio, São José, Industrial, Cinquentenário, São Luís, Medianeira, Monte Pascoal e Centro, abrangendo assim todas as regiões da cidade. Vale lembrar que os pneus velhos, quando armazenados de forma inadequada, podem se tornar criadouros para os mosquitos Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. A água acumulada no interior dos pneus proporciona um ambiente ideal para o desenvolvimento de larvas e mosquitos. Então, muito bom saber que mais de 100 de pneus foram retirados do meio ambiente. Também vai acontecer no próximo final de semana o tradicional já recolhimento que acontece ali atrás da estação férrea, né? E nesse sábado vai também ter aquela novidade, que é a campanha de doação de animais. Isso é muito importante, afinal de contas o nosso canil está superlotado. Então é urgente que se façam campanhas nesse sentido. A ação será realizada no pavilhão ao lado da Câmara do CDL, né? Na rua Nathalie Valentini, onde era realizada a Feira Livre do Produtor Rural. A campanha começa das 8 até as 11h30, no formato drive-thru. O local também oferece uma boa infraestrutura de entrada e saída de veículos, além de ser coberto, o que possibilita a realização da campanha mesmo caso chova. E serão aceitos todos os tipos de vidro, inclusive quebrados, como garrafas, copos, frascos diversos, entre outros, tampinhas, caixas de papelão e caixas aluminizadas de leite, esponjas, blisters de medicamentos, óleos de cozinha e alumínios, com exceção de lâmpadas e pilhas, que precisam de destinação específica. Desde a última edição, a campanha também passou a recolher embalagens laminadas, como as de salgadinho, de café e de chimarrão. Todo mundo na cidade conhece aqui o projeto Mão Amiga, que é um projeto do Frei Jaime, que realiza um trabalho excelente. E esse projeto, ele também recolhe, do Frei Jaime, ele recolhe as cartelas de remédio, os blisters. E esse material, é impressionante o que pode ser feito com eles. Esse material, depois de beneficiado, ele pode virar uma porta, pode virar uma janela, tipo aquelas que a gente conhece, de alumínio ou de PVC. 1 tonelada de cartela de remédio resulta em uma porta. Então dá para ver que se usa bastante, né? E é impressionante também a quantidade desse material que vem até a doação. Não tem tantas pessoas assim que trazem, mas vem muito material. Imagina então se toda a população recolhesse e doasse esse material, né? Que afinal de contas também não vai servir para nada lá no aterro. Então nesse final de semana, das 8 às 11h30, vai estar acontecendo esse recolhimento, né? Que já está no seu 5º ano, com sucesso total. Também gostaria de falar de uma outra coisa que está acontecendo, que foi muito bom para a nossa cidade. A Prefeitura, através da Secretaria de Turismo, informa que a licitação que visava um novo concessionário para o Parque da Imigração Italiana, em Nova Milano, teve um vencedor.
E o novo ocupante do espaço já prepara, então, ou melhor, já aconteceu nesse final de semana, né, a inauguração do chamado Garden Milano. Foi no dia 1º de maio, na verdade. E houve a comercialização de doces, churros, cervejas. O espaço é muito bom. Lá dá para fazer muitas coisas, muitos eventos, né? A população pode começar a se acostumar a usar aquele local para outras atividades. E no final do dia, é tão bom, né? Dar um pulinho lá, ou num sábado à tarde, ou domingo à tarde, o local é amplo, né? Dá para levar o seu animalzinho. E o contrato prevê que o tempo de exploração do parque será de 10 anos, mediante o pagamento de uma quantia ao poder público, tendo como dever a conservação e a manutenção das estruturas do parque, como limpezas, banheiros, jardinagem e também vendas de produtos de alimentação. O senhor Cláudio, que é o senhor que ganhou então a licitação, é um senhor que já tem experiência em jardinagem, em cuidar de sítios e chácaras, né? Então, para ele vai ser uma coisa bastante comum o que ele vai fazer lá, né? E a gente vai conferir os eventos e também com relação aos cuidados que vão estar acontecendo lá, se estão de acordo, né? E, por fim, gostaria de falar também sobre vans escolares. Adesivos de regularidade irão auxiliar em fiscalização do transporte. A Prefeitura, através da Secretaria de Obras e Trânsito, por meio do Departamento de Trânsito, visando dar mais segurança aos pais que contratam serviços de vans escolares, além de uma maior proteção das crianças e auxílio na fiscalização, está entregando aos condutores de vans um adesivo com a inscrição Veículo Vistoriado, com validade semestral. Conforme o secretário da pasta, Matheus Paim, os condutores devem comparecer ao Departamento de Trânsito, na Rua Ângelo Bartelli, número 91, munidos do documento de regularidade que é expedido pelo Centro de Registro de Veículos Automotores, CRVA, e após todas as vistorias necessárias, retirar gratuitamente o adesivo. Não há um prazo estipulado, mas pede-se que a retirada ocorra o quanto antes, devido à sua validade. A medida é mais uma forma de reforçar a transparência, qualidade e segurança do serviço de transporte escolar. É importante destacar também que a ausência do adesivo não significa que o condutor está irregular, pois a regularidade é comprovada por meio do documento emitido pelo Detran. Nosso objetivo é oferecer um diferencial que proporcione mais tranquilidade aos pais e, ao mesmo tempo, valorize os profissionais que atuam de forma correta e responsável, afirmou o secretário. Nesse primeiro semestre de 2025, o adesivo terá cor verde. Já para o segundo semestre, será vermelho. A identificação também irá auxiliar na fiscalização que é realizada pela Brigada Militar. Então é importante essa forma de controle também, fica mais visual para os pais, para as pessoas que acompanham, né? Porque só olhando com o adesivo já percebe que está regular. Lembrando que se não tiver o adesivo não significa que não esteja regular, mas quando tem o adesivo a gente tem certeza que sim, né? Então essas são algumas notícias que seriam importantes nós ficarmos sabendo hoje. Muito obrigado. Obrigado, vereador Caleb. Convido o Partido Democrático Trabalhista, PDT, para que faça uso da tribuna. Abre mão. Convido o Partido Socialista Brasileiro para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna o vereador Juliano Baumgarten. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, cumprimentar mais uma vez a todos, a todas aqui presentes nesta noite. Bom, eu tenho alguns temas importantes inerentes da comunidade na qual eu vou me manifestar neste parlamento nesta noite. O primeiro deles é referente à questão dos carros abandonados, que foi uma lei da minha autoria, que nós aprovamos na legislação passada, porém, entretanto, todavia, está lento que nem passos de tartaruga para as coisas acontecerem. Então, é necessário. Eu fiz um pedido de informações, vou citar aqui o número 20, e veio um pedido de informações incompleto, assim como muitos estão vindo. E eu não sei qual o problema de responder de forma incompleta. Se é um problema de compreensão textual ou se é um problema de falta de querer fugir das perguntas. Nós vamos reforçar, retornar com os pedidos, porque se a gente questiona, a gente quer resposta. E é algo básico, inerente e necessário para que nós tenhamos as respostas para passar para os munícipes que nos questionam diariamente. E essa questão dos veículos abandonados
eu sim tenho sido demandado, principalmente por ser o proponente, o autor da lei. E veio a resposta, foi feita uma série de averiguações, foi feita uma vistoria. E na resposta vem que no mês de dezembro e janeiro foram feitas. Só que não se voltou lá e não se efetivou, de fato, o trâmite passar. Porque o que a lei diz? A lei diz o seguinte, ela caracteriza, ela descreve como é que funciona o contexto, como é que está lá um veículo abandonado, e a partir do registro do fiscal, conta-se 10 dias úteis e o fiscal notifica, enfim, o dono do veículo e, passado isso, volta lá, verifica e dá o destino final, que é multa e recolhimento. E depois que for recolhido, o veículo fica 60 dias num espaço da prefeitura, num espaço locado, e depois o mesmo vai à asta pública, ou seja, vai leilão. Mas não está acontecendo isso. Fica uma pergunta. Se lá foi feito o levantamento, por que os mesmos não foram notificados? É preciso mais ação e menos enrolação. E volto a dizer, os veículos abandonados, além de atrapalhar a mobilidade urbana, é um caso de saúde pública, criadores de mosquito, criadores de locais para roedores, insetos, pontos de droga, de prostituição, de violência. Então, foi por isso que nós apresentamos a referida legislação. Bom, o outro assunto que eu quero falar, não menos importante nesta noite, Rose, coloca no telão aquela portaria, Guarda Municipal. A gente vai falar sobre esse assunto porque até agora a gente não houve nenhuma movimentação. Inclusive a minha colega vereadora Fernanda fez um pedido de informações, a gente leu a resposta e também veio aquela coisa protocolar, aquela coisa que diz, mas não diz nada. Lá em 2022, a ordem de serviço número 02, de 11 de agosto de 2022, assinada por um secretário interino de obras, retirou todas as atribuições de trânsito da Guarda Municipal. Ou seja, a partir dessa ordem, a Guarda não poderia e não pode e não está habilitada a ir para as ruas. Porém, entretanto, todavia, o que foi feito para achar atribuições? Nada. Meras simulações, meros falsetes. Seja pose lá com o coletinho para mostrar que a Guarda estava trabalhando, seja propriamente uma forma maquiada de dizer para um dos que é o guarda que possui uma função gratificada, ou seja, um FG, e age como um CC, então, ou seja, ele é convocado e ele faz as rondas sozinho, mas não faz abordagem. Então são criados várias imagens para elucidar, para mostrar e dizer assim, não, mas a Guarda está trabalhando, a Guarda está trabalhando nas escolas, a Guarda está trabalhando na fiscalização, a Guarda está monitorando. E eu jogo aqui, faço um desafio. Eu jogo uma Coca-Cola gelada, que se nós bater de supetão lá no CCO, não tem uma pessoa monitorando as câmeras. Mas tem que chegar de supetão. E se tiver o contrário que eu estou falando, eu venho aqui nessa mesma tribuna e digo, me desculpa que eu estou errado. Eu reconheço, quando eu estou errado não tem problema de reconhecer, faz parte da minha vida, da minha profissão, mas vamos bater lá de supetão e vamos ver se está acontecendo? Não está acontecendo. E não vão me enganar a mim e muito menos a população. A gente sabe como que as coisas funcionam. E isso foi feito em meio a um período pré-eleitoral, mas passou a eleição de 22, passou a eleição de 24, e prefeito Jonas, eu acho que está na hora de botar a Guarda a trabalhar. Eu acho que passou o período de dizer o seguinte, não, peraí, vamos deixar num cantinho, acomodado. Não, tem que trabalhar. Eu fico fazendo o seguinte exercício. Se na iniciativa privada, o patrão, o dono da fábrica, do mercado, da loja, ele tem o funcionário, e o funcionário não produz, o que acontece com esse funcionário? O funcionário dança. E o que acontece na prefeitura? Paga algumas horas extras para calar a boca do funcionário que não concorda. E isso é farroupilha da vida real. Não queria voltar com esse bordão da legislatura passada, mas isso acontece diante dos nossos olhos. E não me venham com papo furado que não vão me convencer. E nós estamos tendo vários problemas de acidente de trânsito. E a Guarda Municipal, uma das coisas ainda que não caducou, são os cursos do trânsito. Porque os cursos da Cadepol que foram feitos no ano de 2020, ainda na gestão Clayton e Pedroso, venceram. Então, há uma limitação, mas não é feito nada. Então, a gente precisa de cursos, precisa trabalhar, tem que fazer o estatuto,
porque assim a gente precisa de mais ações. E eu volto a frisar, a Guarda Municipal pode, deve e tem que fazer ronda na frente das escolas. É a segurança das nossas crianças, é a segurança dos nossos estudantes. E eu soube de relatos, inclusive nesse final de semana, de mais uma escola do município, que o estudante levou uma faca. E aí? Como é que fica? Onde que estão as conversas com os estudantes? Onde que está o controle? Será que vão esperar acontecer uma tragédia para tomar uma ação? É sempre pós a tragédia que se toma um posicionamento? Inclusive, na imprensa, semana passada, noticiava que a população quer mais policiamento, mais segurança na porta das escolas e precisa mais rondas. Quem que não quer? Quem que não quer ver seu filho seguro, sua filha segura? Quem que não quer os professores trabalhando com tranquilidade quando tem alguns problemas, eles já serem coibidos? Então, eu volto a dizer, precisa a guarda fazendo ronda. Mas é uma ronda de verdade, não uma ronda fake, fazer uma foto, postar na rede social e dizer que está tudo lindo, porque pode enganar algumas pessoas, mas a mim não engana. Então, a gente vai ser incisivo, a gente vai cobrar, vai bater. Se espera uma tragédia ou se age. Então, fica a minha manifestação mais uma vez sobre esse assunto da Guarda Municipal. É preciso colocar trabalho com dignidade. Depois que acontece, tem aquele ditado, né? Depois que o leite é derramado, não tem como juntar e não adianta chorar. Bom, eu quero falar de um outro assunto não menos importante, que é a concessão de áreas públicas como fomento para empresas. Eu acho que é importante o poder público fomentar, o poder público incentivar, porque a gente sabe que, consequentemente, uma empresa, seja ela de pequeno, médio ou grande porte, ela gera emprego, ela gera renda, ela gera dignidade, ela gera possibilidades. E, infelizmente, no passado foi doado o terreno a dar com rodo. Está com rodo. Não respeitar a PP, secar, arrancar pinheiros. Isso é lá no Santa Rita, é só descer lá e olhar. Meter uma cerca lá, um pavilhão fake, até agora não fizeram nada. Foram doados empresas, algumas voltaram, e teve alguns casos que foram doados para empresas, terrenos públicos, que a empresa ficou determinado tempo, cumpriu o que dizia o edital, fechou a empresa, vendeu o terreno e ficou com o dinheiro. Ou seja, o bem público, o bem do cidadão, foi para o bolso de alguém. Isso está errado. Então eu acho que tem que fazer concessão, tem que ter data de início e data de término. Mas a empresa tem 15 anos, vai precisar mais de 15 anos. Opa, tudo bem, mas não pode. Esse imóvel, aliás, esse terreno, ele tem que ser reversível ao bem público, ao patrimônio público. Ele não pode ficar à mercê de vir para alguém que o adquiriu com a ideia de fomentar. Tem então correndo a Concorrência Eletrônica 25/2025, que é uma seleção de propostas para o uso de terrenos lá na área do Santa Rita. Ou seja, doação de 4 terrenos no Distrito Industrial. Pois bem, no edital, o item 4.2 está escrito assim: será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei 11.488/2007. E para o microempreendedor individual MEI, nos limites previstos da Lei Complementar número 123/2026 e no artigo 4º da Lei número 14.133/2021. Mas, na prática, o edital não contempla os MEIs e as microempresas. Por quê? Vamos voltar. Um MEI, atualmente, ele pode faturar anualmente R$81 mil e pode contratar um funcionário. E a gente vem defendido aqui, desde o começo deste mandato, o aumento do teto dos MEIs, que grande parte da população é composta de MEIs. A gente quer fomentar. Mas fica uma pergunta: como é que um MEI que fatura no máximo R$81 mil e tem um funcionário, como é que ele vai competir lá nos critérios? Porque, olha só, um microempresário, no máximo, ele pode faturar R$360 mil por ano. E ele pode ter 3 ou 4 funcionários. Como que ele irá competir? De novo,
Como este faturamento e com estes números de empregados poderão competir? Ou seja, isso aqui é um arranjo para beneficiar alguém que é grande, não o pequeno. Isso aqui é para beneficiar quem já está consolidado. Não é para fomentar novas empresas, novos empreendedores. É para direcionar para alguém que já possui capital, alguém que já está estabelecido. Porque as planilhas de pontuação, que é lá onde que tu separa, tu faz os critérios, a classificação, número de empregos gerados. Como é que um MEI vai competir um terreno se ele pode gerar um emprego anual? Isso é uma contradição vergonhosa. Valor de investimento no local. Como é que um MEI vai abrir um projeto lá, algo com faturamento de 81 mil? Tamanho da área do empreendimento, previsão de faturamento, número de patentes, registro, no caso das peças, e a receita e exportação de 50 pontos. Mas como é que vai ter exportação? Maior pontuação para quem tem mais de 10 anos de empresa. Como é que um empreendedor que está começando vai competir com alguém que já tem 10 anos de empresa? Que competição é essa? Seria a mesma coisa se nós tivéssemos uma corrida de atletismo, onde que são 10 quilômetros, e as empresas que têm mais tempo, elas já andaram 70% do percurso, e o MEI que está começando agora, ele largou, de fato, lá no ponto inicial. Ou seja, de novo, vai beneficiar quem tem estrutura, que já é consolidado, não quem está começando. Então, eu vejo que está meio complexo. Eu faria diferente. Eu acho que deveria ser feito um projeto para tornar uma incubadora, um fomento aos MEIs, aos microempreendedores. E uma sugestão, por que não leiloa 2 dos terrenos e constrói numa área plausível um galpão, um pavilhão, e faça as divisões para que cada MEI possa se estabelecer e, óbvio, siga todos os ritos, os trâmites da lei, faça uma chamada pública. Assim, pode contemplar, pode organizar. Porque esse discurso demagogo do que está ajudando e que vai revolucionar novos empreendimentos, eles não me convencem. E não vão me convencer. Fica feio. Construir um pavilhão e ajudar mais empreendedores não seria uma alternativa do que, de repente, botar 4 empresas? E se a gente buscar os números, mais de 50% dos empregos tem ligação com os MEIs? Então, a gente vai ajudar os MEIs ou a gente vai ajudar quem está consolidado? É preciso fazer reflexões, mas não me vem com o discurso demagogo que está fomentando novos empreendimentos. Está ajudando quem está grande. Então, é complicado. Então fica aqui o registro e digo, e que seja todo bem público que está sendo cedido que tenha a possibilidade de reversão ao erário público, para não ficar na mão do cara que ganhou, ficou 10 anos lá, desistiu, pronto, vendeu o terreno e embolsou o dinheiro. Não dá, né? É o patrimônio público, ou seja, de todos nós aqui. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Juliano. Convido o Partido União Brasil para que faça uso da tribuna. Abre mão. Convido o Partido Liberal para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna a vereadora Glacice Westrin. Boa noite, presidente Jorge Sense, colegas vereadores, comunidade aqui presente, em especial a comunidade da linha República, linha Jacinto e arredores, ao Jairo, ao Benáquio, a família do Joel, os servidores desta casa, as pessoas que nos acompanham através das redes sociais e a imprensa aqui presente. Hoje faço uso da tribuna com profundo respeito e muita emoção, porque não é sempre que a gente vê as comunidades vindo aqui se fazer presente para vir nos prestigiar também nesta casa que é de todos, né? Para celebrar também os 150 anos da imigração italiana no Brasil. Um marco histórico que moldou não apenas a cultura, mas também a economia do nosso Estado, e a identidade e a alma do nosso povo. Com ainda mais orgulho, destaco a importância da nossa querida comunidade de Nova Milano, do 4º Distrito, reconhecida como o berço da imigração italiana no Rio Grande do Sul e em todo o Brasil. Foi em Nova Milano que
Em 1875, chegaram os primeiros imigrantes italianos vindos da Itália, trazendo na bagagem seus sonhos, coragem e um espírito de trabalho incansável. Esses pioneiros enfrentaram enormes desafios, com trabalho incansável. Desbravaram matas, construíram suas próprias casas com suas próprias mãos, lançaram as bases do que é hoje uma das regiões mais prósperas do país. Eles nos deixaram um legado de valores, fé, tradição, cultura, que permanece vivos até nos dias de hoje. A presença italiana está em nossas igrejas, festas, na culinária, na música e no modo de viver das nossas comunidades. Dentro desse espírito de perseverança e valorização da cultura, quero aqui também destacar os jogos tradicionais italianos, que seguem vivos até hoje em nosso cotidiano. Em especial, o jogo do quadrilho, um jogo de cartas que atravessou gerações e continua reunindo amigos e famílias, mantendo viva a convivência e da tradição. E é com grande alegria que quero aqui parabenizar, em nome do senhor Antoninho Luiz Tonin e a toda a comissão organizadora deste evento, do 19º Campeonato Brasileiro do Quadrilho, que será realizado no próximo dia 17 de maio, lá na comunidade da Linha República. Um evento que representa muito mais do que uma competição. É uma verdadeira celebração da memória, da união e da identidade cultural italiana. Parabéns à comunidade da Linha República por promover esse importante evento que levará o nome de Farroupilha a todo o Brasil. Parabéns também à comunidade de Nova Milano, que representa com tanto orgulho a origem desta linda trajetória. A fé, os valores familiares, a música, a gastronomia e as tradições trazidas da Itália seguem vivas não somente em Nova Milano, mas em todas as nossas comunidades e em outras tantas comunidades da Serra Gaúcha. Neste marco dos 150 anos, o nosso papel não é apenas lembrar da história, mas também homenagear a todos os descendentes que, com tanto zelo, mantêm viva esta herança. Que a memória desses bravos pioneiros continua a nos inspirar com sua força, perseverança e identidade cultural. Que essa celebração dos 150 anos da imigração italiana nos inspire também a preservar a nossa história e a fortalecer ainda mais os laços que nos unem como povo. E para finalizar, quero convidar a toda a comunidade farroupilhense para que se faça um presente no dia 17 de maio, lá na comunidade da Linha República, que é um importante evento, não só para Farroupilha, mas acredito que para todas as comunidades vizinhas, porque também está levando o nome de Farroupilha para todo o nosso Brasil. Muito obrigado a vocês por se fazerem presente, né? E com certeza esta vereadora se fará presente lá. Muito obrigado, senhor presidente. Era isso. Obrigado, vereadora Graci. Convido o Partido Democrático Brasileiro, MDB, para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna o vereador Silonei Monteiro. Boa noite novamente a todos que nos acompanham hoje, o seu Benáquio, a família do meu amigo Joel. Tem um assunto relevante que é pertinente a todos, para alertar sobre o aumento preocupante dos golpes que tem atingido um número cada vez maior de pessoas, independente da faixa etária. Inclusive, a Prefeitura está fazendo um alerta, pois golpistas estão utilizando o nome da Secretaria Municipal por meio de e-mails fraudulentos. Nessas mensagens, as empresas estão notificando falsamente sobre supostas irregularidades no alvará de funcionamento. Outra prática comum desses criminosos é o envio de mensagens em nome de proprietários de empresas, muitas vezes com foto de perfil do próprio empresário, solicitando
que a secretária ou outro colaborador realize o pagamento via Pix. O argumento utilizado é que se trata de uma conta urgente que o proprietário não conseguiu pagar em tempo hábil. E com fonte na agência Senado, mesmo que a tendência aponte que os mais vulneráveis estariam mais expostos em golpes virtuais, especialmente os idosos, as pesquisas não comprovam isso. No ano passado, uma ampla consulta aí do Data Senado, que entrevistou quase 22 mil pessoas, indicou que os mais afetados são jovens de 16 a 29 anos, que corresponde a 27% das vítimas. A faixa com os mais de 60 anos, considerada vulneráveis por ter migrado para uma realidade totalmente nova, representa 16% delas. Então, os jovens estão caindo na mão desses golpistas, pois estão sendo seduzidos por promessas de emprego pela internet, de ganho fácil sem sair de casa, aliando-se isso a fatores baixa escolaridade, dificuldade em identificar conteúdos falsos e o tempo de uso dos celulares. Os jovens estão muito mais expostos a golpes virtuais diante da maior frequência do uso da internet. E os brasileiros acima de 60 anos são os menos expostos, mas também expostos. Uma providência mais recente foi a criação, pelo Senado Federal, no dia 25 de março, uma frente parlamentar de apoio à cibersegurança e à defesa cibernética, instituído pela Resolução 55/2024. Hoje, nossos filhos, nossos pais, estão todos online. Além disso tudo, cada vez menos precisa ir a uma agência bancária presencialmente. Hoje estima-se que mais de 40 milhões de pessoas perderam dinheiro em função de algum crime cibernético. Só em 2024, a estimativa são de violações de dados que provocaram prejuízo de ordem de 2,3 trilhões para os brasileiros. Os criminosos se utilizam, por exemplo, da situação de endividamento das vítimas para aplicar as fraudes. Diante de uma crise financeira, as pessoas, de algum modo, tentam regularizar essa situação. É nesse momento que os golpistas aparecem. Às vezes você tem um débito em uma certa instituição financeira, faz uma negociação com o banco, e não sei como muitas vezes os golpistas, sabem disso. E aquele boleto que você recebeu por e-mail, aparentemente daquela empresa que você está devendo, já é um novo boleto clonado. E às vezes aparece o nome da empresa certinho, mas o CNPJ é outro. Pagou por aquilo ali, você não vai mais ver aquele dinheiro. A infinidade de golpes aplicados na internet vai desde as promessas de empréstimos até a solicitação de instalar aplicativo para roubar dados pessoais. É preciso estar sempre atento para evitar cair em alguma fraude digital, redobrando os cuidados com tudo que chega até o cidadão sem a sua solicitação, como e-mails, links e contatos telefônicos. É comum alguém estar lendo um e-mail ao mesmo tempo que está conversando no WhatsApp, em outra janela aberta, pagando coisa. Então, quando for pagar algo, é importante que pare as coisas que está fazendo e preste muita atenção, pois andamos muito distraídos. E isso é uma das coisas que ajuda as pessoas a caírem nos golpes. Então, 5 dicas para não cair em golpes virtuais. Dica número 1, nunca compartilhe seus códigos de segurança. Dica número 2, não clique em links enviados por desconhecidos. Dica número 3, só devolva um Pix para a mesma conta de onde veio. Dica 4, comunique aos bancos pelo telefone oficial. Só se comunica aos bancos pelo telefone oficial. E dica 5, desconfie de vendas online com preço muito baixos. Reforço aqui a importância e a atenção e da verificação cuidadosa antes de qualquer ação, além de denunciar essa prática às autoridades competentes. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Silonei. Está encerrado o espaço destinado ao grande expediente. Passamos ao espaço destinado ao pequeno expediente. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra o vereador Roque Cervenini. Senhor presidente, eu gostaria de refazer aqui um pedido de informação que foi feito para a Prefeitura Municipal
que é um pedido muito simples. Fala, qual é o cronograma de instalação de lâmpadas de LED na iluminação pública? Quais são os bairros, ruas, número de lâmpadas a instalar? Ruas e bairros já atendido e número de lâmpadas já instalada. A resposta foi, já instalamos mais de 4.200 lâmpadas em diversos pontos do município. Não foi isso que foi pedido, né? Pedido qual bairro e qual os locais foi instalado. E também qual é a programação para as próximas instalações? Aí a resposta, o serviço de troca e instalação de lâmpadas segue em andamento, com equipes atuando de forma permanente para identificar e solucionar situações que envolvam falhas ou necessidade de melhoria no sistema de iluminação. E que a Secretaria de Obras permanece à disposição para prestar quaisquer informações adicionais. Eu não preciso nem uma informação adicional, precisa a informação que está no pedido de informação, só isso. Responder de forma clara o que está aqui. E então, estamos refazendo o pedido de informação. E eu gostaria também de comentar aqui que antes aqui o assunto com os agricultores também foi das estradas, para que a nossa Secretaria de Agricultura, que aliás é uma confusão, né? É a Secretaria de Obras, Secretaria de Agricultura, essa é para a Secretaria de Agricultura fazer, mas aqui onde é que tem asfalto, quem faz é a Secretaria de Obras. Então, é muito confuso isso aí. Eu acho que o prefeito deveria de especificar. Obras cuida das obras e a agricultura cuida de programas de agricultura, que eu acho que é o mais adequado, porque acaba confundindo muito. Normalmente, o agricultor liga para dois. Não sei se os dois atendem, mas liga. É a Secretaria de Obras e de Agricultura. Porque faz essa confusão. Argide, tu já foi secretário lá de obras, sabe que faz essa confusão. Por exemplo, lá na estrada que vai para o Gambalonga, tu participou da reunião, mas tu não era o secretário da Agricultura, tu era de obras, mas quem fazia era o de Agricultura. Depois, no fim, era o de Planejamento. E hoje a obra não está pronta e as máquinas não estão lá. Então, veja só. E eu quero reforçar aqui que lá, naquele local, que é em São Luís, lá da linha Jacinto, a obra está completamente parada. Falei hoje de tarde novamente lá com moradores e não foi retomado os serviços, está parado. Eu faço um desafio aqui para o secretário dizer quem foi que pediu para a obra parar. Não sabe, porque eu vi um disque de um morador que disse que a obra podia parar porque estava atrapalhando a colheita da uva. Agora não se sabe quem foi o morador que pediu, mas parou. E a empresa prontamente parou também, né? Então, ou seja, exige mais um pouco de cuidado, mais um pouco de responsabilidade. É uma empresa, é uma obra de 400 mil reais lá que está sendo feita. Aí, um cara resolveu dizer, para a obra. Parou, mas será que foi por isso mesmo que parou? Eu duvido. Mas o importante é que seja retomado os trabalhos lá, porque daqui a pouco começa a chuva, aí antes não fez, era para fazer asfalto, que é uma emenda do deputado Heitor Chu, era para fazer asfalto, lá na estrada que vai para o Gambalonga. Não fez por quê? Porque lá em maio, veja bem, é antes de maio ainda que está a emenda liberada, porque veio a chuva e solapou toda a estrada. Então se trocou, ao invés de fazer asfalto, vamos fazer a abertura da estrada. Aí se fez projeto, fez licitação, licitou, começou a obra, aí pararam porque tinha a colheita da uva. Aí não dá para mexer na estrada. Aí agora tem 1 mês e meio que terminou a uva, né? Não recomeçou as obras e daqui a uns dias não vai fazer porque está chovendo muito. Então o agricultor sempre fica esperando. Eu sou daqueles que acho que mais do que elogios, tem que ter obras também para o agricultor. Tem que ter estrada, tem que ter cascalho, tem que ter roçada nas estradas, tem que ter bueiros desentupidos, tem que ter atendimento ao agricultor. Então eu ainda continuo esperando que lá, naquele local, as obras retomam, reiniciam. Quero agradecer aqui o Argide, que foi lá, ele e o ex-vereador Arielso, estiveram lá olhando, mas o morador me falou, chegou um ex-secretário e outro ex-secretário, mas os secretários não apareceram aqui. Então é isso, obrigado.
Obrigado, vereador Roque Severino. Convido, então, a palavra está com o vereador Joel Correia na tribuna. Boa noite a todos novamente. Então, senhor presidente, colegas vereadores, hoje venho aqui com orgulho, responsabilidade e, acima de tudo, compromisso com a nossa gente. O tema que trago hoje é central para a vida de todos nós: segurança pública. E quero começar deixando claro o meu norte, o meu mantra de trabalho aqui nesta casa. Trabalho para que Farroupilha seja a cidade mais segura para se viver no Rio Grande do Sul. Essa não é apenas uma meta, é uma realidade que estamos construindo com seriedade, dedicação e resultados. Prova disso é o reconhecimento recente do 36º Batalhão da Brigada Militar, que recebeu em Porto Alegre, durante o Congresso Institucional da Brigada Militar, o reconhecimento de que a Farroupilha está entre as cidades mais seguras do Rio Grande do Sul. E não é só isso. Farroupilha hoje, ela é a nona cidade mais segura do estado. Isso é motivo de orgulho, mas também de responsabilidade. Chegar até aqui exigiu mais do que vontade política. Exigiu estratégia, integração e, principalmente, coragem de agir. Tivemos redução expressiva nos casos de homicídios, feminicídios, latrocínios, furtos e roubo. Isso mostra que estamos no caminho certo. Mas essa vitória não é apenas de um órgão. Ela é fruto do trabalho conjunto de todas as forças que compõem o nosso sistema de segurança. O 36º Batalhão da Brigada Militar, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Rodoviária Estadual e também a nossa Guarda Civil Municipal. São essas instituições que protegem nossas famílias, nossos comércios, nossas escolas e nossas ruas, dia e noite. Quero aqui deixar meu respeito, gratidão a cada servidor público que veste a farda e honra o compromisso com a ordem e a paz. São eles que colocam a vida em risco para garantir a nossa tranquilidade. E é dever do poder público, e é dever nosso, garantir a essas forças estrutura, tecnologia e valorização profissional. Quero aqui, como vereador, acredito que segurança se faz com autoridade, com presença do Estado, com leis firmes e com tolerância zero para o crime. Não podemos aceitar relativações quando se trata da vida e da liberdade de nossos cidadãos. Por isso, defenderei sempre o fortalecimento das nossas instituições de segurança, com orçamento digno e políticas públicas que priorizem a ordem. Também valorizo os programas de gestão inteligente, como o RS Seguro, que integra informação, planejamento e ação em campo. Farroupilha tem sido exemplo nesses modelos de atuação coordenada, e isso deve continuar. Finalizo reforçando com toda a convicção: trabalho para que Farroupilha seja a cidade mais segura para se viver no estado do Rio Grande do Sul. Esse é meu compromisso com cada morador, com cada trabalhador, com cada família que aqui vive e acredita num futuro melhor. E pegando o gancho de segurança pública, senhor presidente, colegas vereadores, como eu queria que o nosso Brasil seguisse, né, também o que Farroupilha vem fazendo, que na semana passada no Brasil teve um escândalo revoltante, onde no governo federal, por coincidência ou não, no governo Lula, mais de 6 bilhões de reais foram roubados dos aposentados. Dinheiro esse tirado de quem trabalhou a vida toda com honestidade. Então fica aqui essa situação revoltante para nós, que novamente mais um escândalo do governo federal, este valor absurdo de 6 bilhões de reais. E não tem o que falar, e a gente não tem desculpa aqui. Pode ser que tenha vereador aqui que defenda bandido, que vá falar, mas teu partido está lá, faz parte do governo, né, vereador Cilo? Isso aí é inadmissível. Para mim não importa se é o meu partido, se é o partido esquerdo, se é o partido direito, o partido que for, quem está lá tem que ser condenado, tem que ser preso. Eu exijo, em nome da população, que todos os responsáveis sejam identificados, processados e presos. O brasileiro está cansado de impunidade. Chega de tratar corrupto como autoridade. Muito obrigado. Obrigado, vereador Joel. O espaço está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Silonei Monteiro. Aconteceu no último domingo, às 125 milhas da corrida de kart no cartódromo municipal,
Realmente foi um grande evento que contou com a presença aí de diversos cartistas que vieram até o nosso município. Mas lá no local também tive a oportunidade de conversar novamente com o senhor Rogério e também percebi que após a conversa que esteve aqui na Câmara de Vereadores, algumas pequenas mudanças foram realizadas. E o administrador, o Rogério, também se mostrou, deu abertura aí para dialogar com os cartistas farroupilhenses, buscando ajuste nos horários, que era a maior solicitação. Então, esse é um ponto positivo, que saiu aqui da bancada do MDB, de trazer o seu Rogério aqui para fazer uma explanação sobre o kart, mas a gente vai estar cobrando, né, que tem muita coisa ainda para ser feito lá no cartódromo. Então, mas já foi dado um grande passo, isso já é mais importante. E hoje também estivemos no CRAS, do bairro Industrial, para entregar aí novamente um local totalmente reformulado, o CRAS do bairro Industrial. Aliás, né, o bairro Industrial nos últimos anos aí tem recebido diversos investimentos. Um exemplo disso é a UBS do bairro Nova, que além de outras, né, no bairro Industrial, a Academia de Ginástica ao Ar Livre e asfaltamento na Avenida das Indústrias. Então, o bairro Industrial sendo visto pela administração, isso nos deixa aí muito orgulhosos. A gente sabe que tem muitas demandas ainda para serem feitas, mas o poder público está buscando resolver todos os problemas do município. Serei, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Silonei. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Está encerrado o espaço destinado ao pequeno expediente. Espaço do presidente pelo tempo de até 5 minutos. Quero aqui, novamente, parabenizar o grupo que acompanha o Antoninho aqui, da comunidade de São José, linha República, linha Jacinto, representando muito bem, né, os 150 anos da nossa imigração italiana. Também quero parabenizar os colegas vereadores pelos temas e contribuições que foram trazidas aqui e dizer que, unidos, a gente consegue proporcionar e construir alternativas e também propostas. Quero aqui não quero falar de mim, mas eu vou aproveitar a oportunidade. Tem alguém se passando, e aí pego o gancho do vereador Silonei Monteiro. Ontem, um colega meu me mandou um WhatsApp dizendo que eu entrei em contato com ele buscando amizade via Instagram. Hoje, o vereador Joel também me trouxe que alguém com perfil falso meu, né, com a minha imagem, também fez contato com ele em si. Então, só para também colaborar, né, eu acho que é bem importante o que o vereador Silonei trouxe, e sabemos que todos nós passamos e podemos ser usados a nossa imagem em si, mas que fiquemos atentos, né, e os meus amigos e conhecidos, então, fiquem atentos também referente a esse assunto. Então, fake news, hoje em dia a malandragem está aí exposta e quem cai, infelizmente, é lesado, e para se reestabelecer não é tão simples assim. Então, está encerrado o espaço do presidente. Encaminhamento de proposições. As comissões de Legislação, Justiça e Redação, Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar, a emenda número 01 do projeto de lei do Executivo número 11 de 2025. A emenda número 01 de 25 do projeto de lei do Legislativo do projeto 05 de 2025. E os projetos de lei do Executivo número 14 e 15 de 2025. Espaço de comunicação ao vereador Juliano Baumgartner. Comunicar, então, reforçar o lançamento da nossa frente parlamentar dia 13 às 14 horas, perdão, às 16 horas aqui na sala de reuniões, para tratar, né, seguir os ritos e definir as métricas, enfim, como a gente vai trabalhar. E também nesse meu espaço de comunicado, reforçar a importância de nós fazermos a visita ao Balneário Santa Rita, conversando com o vereador Davi, que eu quero agradecer, o vereador sempre tem tentado puxar, ido atrás, solicitou reuniões, mas a gente não está tendo retorno. Parece que o Poder Legislativo está sendo deixado de lado.
Então eu quero comunicar e dizer, Poder Executivo, nós queremos acesso ao Balneário Santa Rita. Se estão escondendo alguma coisa de errado, tem. Então, mais uma vez comunico, precisamos vistoriar e fazer o papel do vereador, fiscalizar, ver como está lá. Senão, depois ficam reclamando. Nós precisamos urgentemente de uma vistoria, de uma visita técnica lá para compreender, senão nós entraremos com um pedido via judicial ou, propriamente dito, é passível de um debate aqui nessa casa e até, quem sabe, uma CPI, porque alguma coisa está sendo escondida, que não querem proporcionar a visita para nós. Obrigado. Obrigado a todos os senhores vereadores. Nada mais a ser tratado nesta noite. Declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Uma boa noite a todos. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.